A China respondeu os Estados Unidos, principalmente o governo Trump, por conta da perseguição e a não matrícula mais de estrangeiros em Harvard. E a coisa está ficando muito séria sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então já vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo e também o nosso link de cupom de desconto para o Café Vero, que tem acompanhado todas as nossas discussões, estão aqui para vocês. O nosso cupom de desconto é o Café Dialético para vocês acompanharem aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, o que está acontecendo? A China criticou o governo dos Estados Unidos. A gente falou agora nesses últimos dias que o Donald Trump ele proibiu a matrícula de estudantes estrangeiros em Harvard, certo? E, bom, enfim, a gente teve na sexta-feira um juiz que barrou isso de forma permanente, não, de forma provisória, tá? Desculpem, mas isso deve cair daqui a pouco também, porque isso tá rolando muita discussão. Mas qual que é o ponto? As justificativas do governo Trump. Primeiro, cerca de 27% dos estudantes de Harvard são estrangeiros, certo? O que corresponde aí a cerca de 6.000 e tantos, 6.100, se eu não me engano, 6.700, acho, estudantes de Harvard. E a China, ela representa 1/5 desses estudantes estrangeiros em Harvard, os estudantes chineses. Não é a maior hoje, o maior número de estudantes estrangeiros hoje em Harvard vem da Índia, mas antes era da China, tá? Depois da pandemia isso foi reduzindo, até mesmo por conta da perseguição que o Trump já estava fazendo aos chineses já no seu primeiro mandato desde 2018, um pouco antes da pandemia, na verdade. E qual que é a justificativa do Trump para poder barrar? Os chineses responderam, falando que essa proibição de matrícula de estudantes de Harvard estrangeiros, na verdade, é um ataque principal à China, como foco à China. E isso não é mentira. Por quê? Porque as duas grandes justificativas para o barramento de matrícula de estudantes, lembrando, os estudantes não vão poder mais se matricular em Harvard, e aqueles que já estão matriculados, que já começaram, já estão cursando a universidade, eles deverão ser transferidos para outras universidades dos Estados Unidos, mas que o governo já anunciou, falou assim, isso que fique de aviso para as outras universidades. Vamos lá, o que é importante destacar? As duas grandes justificativas. Segundo, que levam a uma única, tá? Que a Universidade de Harvard tem se criado um sentimento ideológico antissemita, lembrando da relação dos Estados Unidos com Israel, e a China é crítica à guerra de Israel à Palestina, ao povo palestino, tem morrido cada dia mais, né, infelizmente. Né? E o segundo ponto é que em Harvard você tem, segundo eles, existe uma parceria ideológica da Universidade de Harvard com o Partido Comunista Chinês, o PCCH, e que essa parceria fomenta grupos paramilitares chineses que estão em Harvard, os chineses, segundo Trump, estão em Harvard espionando, fazendo um trabalho de espionagem científico dos Estados Unidos. Vamos lembrar também que a gente tem vários pontos. Essa semana saiu um vídeo aqui no canal falando sobre a China assinou um memorando, inclusive, com a Rússia, falando, assumindo a responsabilidade do memorando que vão construir um reator nuclear na Lua até o ano de 2035, 2036, para alimentar a base lunar chinesa. Certo? Do outro lado, os Estados Unidos também está na sua formação. A China abriu espaço para cerca de 50 países fazerem isso. Por enquanto tem lá, acho que se eu não me engano, uns 13 países por enquanto, estão abertos a essas negociações. Então, os Estados Unidos vêm acusando, teve aquele lance do balão meteorológico, sempre há uma acusação de espionagem de um lado e de outro. A China falou que isso não procede, inclusive você não tem nenhum tipo de... Você não tem indícios, tá, de veracidade disso, de que existem espiões chineses e de que a China, grupos paramilitares chineses estão sendo favorecidos com a Universidade de Harvard. Você não tem nada disso. O que existe é uma cooperação científica entre Estados Unidos e China. Do mesmo jeito que existem estudantes chineses que vão para os Estados Unidos e para outras regiões do Brasil, do mundo, tá? Não é só nos Estados Unidos. Você tem também estudantes dos Estados Unidos que vão para a China, certo? Existe uma cooperação científica. O que os Estados Unidos está tentando fazer é transformar esse conflito de interesse, em uma guerra cultural. Na verdade, já existe, tá? Então é para além do comercial.
é cultural. Compreenderam? É uma questão cultural, é uma questão econômica, é uma questão política, é tudo. Isso que a gente está falando. E vamos lá. Outros pontos aqui interessantes e importantes de se destacar. Está rolando um repatriamento dos estudantes chineses, tá? Dos Estados Unidos, então, para a China. Só que eles chegam na China e isso está promovendo, inclusive, um efeito contrário, tá? Do que o Trump quer. O que o Trump quer? O Trump quer uma ciência só para ele quer uma economia só para ele, só que isso está promovendo um efeito contrário, porque isso está fomentando a indústria tecnológica, a inteligência artificial na China. A China está tendo que repatriar e isso está fortalecendo a própria pesquisa dentro da China. Tá bom? Então, por exemplo, você sabe que a China hoje é a maior produtora de automóveis elétricos, carros elétricos. A inteligência artificial da China tem crescido e está batendo de frente com a inteligência artificial dos Estados Unidos. A gente viu a DeepSeek recentemente. Agora, a gente falou também em vídeo aqui, por exemplo, da NVIDIA. O que a NVIDIA está fazendo, gente? A NVIDIA, ela pretende, tá? Ela estava com risco de sair, por exemplo, dos Estados Unidos e abrir um escritório na China, um escritório de pesquisa científica na China, por causa desse repatriamento. Ontem a gente falou aqui sobre a Apple, antes de ontem, que o Donald Trump vai taxar em 25% os iPhones que não são fabricados nos Estados Unidos. Ou seja, ele vai taxar todos, porque os iPhones não são fabricados nos Estados Unidos, eles são fabricados principalmente na China, que está também agora a Índia está crescendo com isso. E agora a NVIDIA, para vocês terem noção, já anunciou que vai produzir um chip mais barato para o mercado chinês. Ou seja, ninguém quer ficar longe do mercado chinês e da pesquisa científica que é produzida na China. Tá? Então, mais uma vez, é um tiro no próprio pé, porque você não quer contribuir, né, com essa correlação, essa relação científica entre os países que são extremamente importantes, só que porque você acha que os outros estão ali para te espionar, para te prejudicar, só que quem está se dando mal é você. Né? Então a China respondeu, falou assim que isso é um ataque contra os chineses, essa construção dessa guerra cultural que os Estados Unidos está tentando promover, só que a China está se dando melhor nesse sentido, tá repatriando os estudantes de Harvard. Vamos ver onde que isso vai dar. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber muito o que vocês pensam sobre isso. Eu não trouxe aqui o vídeo, mas assim, vamos ver com mais detalhes, porque a NVIDIA anunciou então esse chip, um chip mais barato para ser vendido para o mercado chinês. Os Estados Unidos estão passando por um processo de muita insegurança, certo? E o Donald Trump corrobora com essa insegurança, ele contribui com essa insegurança. Será que ele não está percebendo que ele está prejudicando a própria população dos Estados Unidos e o desenvolvimento tecnológico e científico dos Estados Unidos? Pois é. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários. Não deixe de curtir o nosso vídeo também. E também seja educado nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!